Você já parou para pensar que talvez o versículo mais conhecido da Bíblia seja também o menos compreendido? Muita gente sabe recitar, muita gente já viu escrito em algum lugar, mas poucos realmente entendem a profundidade do que está sendo dito ali. Em João 3,16 não é apenas um versículo bonito, ele é o resumo do amor de Deus, o centro do Evangelho, a base da nossa fé e talvez a resposta que você estava precisando hoje. Se você já se sentiu insuficiente, distante de Deus, ou até questionando se Ele realmente se importa com você, esse versículo foi escrito exatamente para momentos assim. Hoje eu quero te mostrar cada detalhe escondido desta frase, porque quando você entende João 3,16 de verdade, você nunca mais lê esse texto da mesma forma. Então fica comigo até o final, porque o que parece simples carrega a maior declaração de amor da história. Hoje, nós vamos entender um dos versículos mais conhecidos e mais profundos de toda a Bíblia, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À primeira vista, parece um versículo simples, mas dentro dele está resumido todo o plano de salvação. Vamos entender parte por parte, porque Deus amou o mundo. Aqui começa tudo, o amor de Deus. Não começa com julgamento, não começa com exigência, não começa com condenação, começa com amor. E quando a Bíblia diz o mundo, ela não está falando apenas da natureza ou do planeta, está falando das pessoas, da humanidade, de nós, mesmo com erros, mesmo com pecados, mesmo com falhas. Deus não esperou que o mundo se tornasse perfeito para amar. Ele amou primeiro. Esse amor não é um sentimento passageiro, é uma decisão eterna. Parte 2. De tal maneira, essa expressão é poderosa. Ela mostra que não foi um amor comum, não foi superficial. Foi um amor intenso, sacrificial, incomparável. É como se o versículo dissesse: Deus amou de um jeito que ninguém jamais amou. Um amor que atravessa a rejeição, um amor que suporta a dor, um amor que entrega. Na parte 3, que diz que deu o seu Filho unigênito, aqui está o centro do Evangelho. Deus não apenas disse que ama, Ele provou, Ele deu o seu Filho. O Filho unigênito significa único, singular. Não havia outro, não era algo substituível. Estamos falando de Jesus. Deus entregou o que tinha de mais precioso. Isso revela algo profundo. Um amor verdadeiro envolve entrega. E essa entrega aconteceu na cruz. Não foi um acidente, foi um plano. Na parte 4, que diz, para que todo aquele que nele crê. Aqui entra algo muito importante. A salvação é oferecida a todos, mas precisa ser recebida. O versículo não diz, para que todo aquele que seja perfeito, para aquele que todo crê e nunca erre na vida. Ele diz tudo e todos aquele que crê. Crer não é apenas acreditar que Jesus existiu. É confiar, é entregar a vida, é depender dele, é uma fé que transforma o coração. Já na parte 5, tem a frase não pereça. A palavra pereça significa se perder espiritualmente, ficar separado de Deus. A Bíblia ensina que o pecado nos afasta de Deus, mas João 3,16 mostra que Deus criou um caminho de reconciliação. Ele não quer que ninguém se perca. Ele deseja salvar. Esse versículo mostra que o coração de Deus é resgatar, não condenar. Da parte 6, que é a parte final, fala assim, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não começa só depois da morte. Ela começa no momento em que a pessoa crê. É uma nova vida, uma nova identidade, uma nova esperança. É viver com Deus agora e para sempre. Não é apenas duração infinita, é qualidade de vida com a presença de Deus.
Então, o que o João 3,16 significa para nós nos dias de hoje? Significa que você é amada. Seu passado não é maior que o amor de Deus. Existe esperança, existe perdão, existe recomeço. João 3,16 é o resumo do Evangelho em uma frase. Se alguém perguntasse o que é cristianismo, você poderia apenas responder com esse versículo. Porque esse versículo, ele é sobre amor, é sobre entrega, é sobre fé, é sobre a vida eterna. João 3,16 não é apenas um versículo conhecido, ele é um convite para confiar, um convite para descansar, um convite para aceitar um amor que não depende do que você fez ontem, mas do que Cristo fez por você. Deus não amou quando você acertou, Ele amou primeiro. E talvez hoje você precise ouvir exatamente isso. Você é amada, não por merecimento, mas por graça. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu creio nesse amor. Eu quero orar por cada pessoa que comentar. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda existe esperança. Que o amor de Deus revelado em João 3,16 transforme a sua forma de viver a partir de hoje. Um grande beijo e fiquem com Deus.